Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Yuri Duarte, hoje para o nosso segundo encontro desse projeto, no qual eu estou te ajudando a desenvolver a inteligência emocional através da corrida. Eu, Yuri Duarte, fiz um trabalho muito legal na minha vida através disso. E como eu disse no encontro número 1, a inteligência emocional ela existe em 18 competências, que quando trabalhadas, elas vão te ajudar nessa construção da inteligência emocional, que é extrair o melhor de si e dos outros em cada situação. E hoje, no nosso segundo encontro, a gente vai para a nossa segunda competência, essa segunda competência pessoal que é necessário desenvolver, que é a autoavaliação precisa. Eu vou ler aqui para vocês os parâmetros dessa competência e vamos falar um pouco mais dela e como você pode desenvolver através da corrida. Então eu te pergunto, hoje, olhando para a sua autoavaliação precisa, você conhece os seus próprios limites e possibilidades sem se supervalorizar ou se subestimar? Coloca-se de maneira correta em cada desafio e, sobretudo, é capaz de distinguir uma oportunidade de uma autossabotagem? Olha que profunda essa reflexão. Hoje, como é a sua autoavaliação? Como é o seu posicionamento diante das coisas? Você se supervaloriza? Se superestima? Acha que é mais do que pode alcançar, agindo com uma certa arrogância? Ou você se subvaloriza demais, se subestima, acreditando que você nunca está pronto, que aquilo não é para você? Você consegue sim se posicionar diante de cada situação da maneira correta, sem criar um monstro, um bicho de 7 cabeças, mas entendendo também os níveis, os desafios, entendendo o que é a oportunidade e o que é sabotagem? Eu pego 2 exemplos, eu vou pegar o exemplo da área da saúde, vou falar aqui da parte de gestão do corpo, gestão da alimentação, e vou falar, por exemplo, da parte de empreendedorismo, de empresários. Eu vou dar 2 exemplos de onde as pessoas podem sim se subestimar e se supervalorizar. É muito comum, eu que trabalho com o público e lido com pessoas buscando essa parte de emagrecimento, de treinamento físico, e chegam para mim e dizem que querem emagrecer. E eu, de imediato, faço uma pergunta. Hoje, como está a sua alimentação? E a primeira coisa que elas me falam é, está boa. E aí eu vou checar o que é esse boa. E ao perceber, ao ouvir o que as pessoas têm para falar, eu, pelo meu conhecimento, eu já percebo que não, essa alimentação está muito longe de estar boa. Pelo contrário, ela é mais um desafio gigantesco que essa pessoa vai ter que superar. Só que ela se supervaloriza, ela acredita por estar comendo coisa A, B ou C e não ter o verdadeiro conhecimento do que é uma alimentação correta, que ela está fazendo algo bom. Olha um exemplo que paralisa a pessoa. Outro ponto, pessoas que saem do mundo corporativo ou do mundo tradicional e buscam empreender, construir negócios e acreditam que a habilidade de lá é o suficiente para ter sucesso no mundo dos negócios. O mundo dos negócios não tem a ver com produto, com o que você faz. Tem a ver com gestão. Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de projetos, uma série de gestões. Então é muito comum ver pessoas que, ao fazer essa transição e se supervalorizarem pelo resultado que tinham em outras áreas, por exemplo, bons educadores físicos que acham que é simples, é só continuar sendo bom educador físico que eu vou ter uma grande academia e se frustram. Pessoas que foram coordenadores, gestores de outros projetos, médicos, que são ótimos médicos, acham que ao montar uma clínica é o mesmo processo e se supervalorizam e ficam pelo caminho. Então entender isso, gerir essas emoções e ter uma autoavaliação precisa é importantíssimo. E eu vou citar como a corrida entra isso na minha vida. Como existiu o processo de autossabotagem, como eu não enxergava as oportunidades. Eu, Yuri Duarte, eu contava uma historinha miserável. Historinha é a grande armadilha da autossabotagem. Eu conto histórias no qual eu me protejo, no qual eu justifico não estar fazendo algo, no qual eu justifico não estar aceitando as oportunidades que vêm. E muitas das vezes são histórias que têm verdade sim nelas, mas elas por si só não são impeditivo. Eu não assumo a responsabilidade de agir. Então eu contava que eu não conseguia correr, porque eu possuía e tinha problemas respiratórios. É fato, até os 22, 23 anos, eu sempre tive alguns desafios com problemas respiratórios, rinite, sinusite, faringite, uma série de coisas que eu convivi. Na minha infância isso era muito mais acentuado e eu cresci ouvindo isso. Olha a importância do que eu ouço, a crença que é formada. E dos 16 aos 20 anos, correr para mim, eu tinha processo de avaliação. Na Marinha, eu tinha prova todo ano. Então, olha as oportunidades que eu tinha para me desenvolver a habilidade da corrida. Só que eu sempre me sabotava e era extremamente desafiador. Era muito desafiador viver. Então, correr 1 quilômetro, 2, sempre foi um grande desafio. E eu me negava a enxergar que eu tinha grandes oportunidades de correr cada vez mais.
eu me sabotava, eu não via as oportunidades que eu tinha para melhorar. Até que em 2012, eu já educador físico e continuava com essa historinha, recebi um convite, no qual participava de uma equipe de corrida como um estagiário ali, um ajudante, e tive um grande conhecimento. E o líder, o treinador da equipe de corrida, Joaquim Ferrari, eu cito o nome dele como uma maneira de honrar e dar gratidão para quem me ajudou a mudar isso na minha vida, falou: Yuri, você não tem problema respiratório. Não é o problema respiratório em si que te impede de correr, é simplesmente a falta de preparo físico. E quando eu entendi isso e fiz todo um processo de mudança, eu saí de 2012, alguém que tinha dificuldade de correr alguns poucos quilômetros, para fazer uma meia maratona. Olha como a autossabotagem me paralisava. Olha como não ter a avaliação precisa do que acontecia me paralisava. E era algo puramente emocional. E eu fiz toda uma mudança técnica, emocional e fiz. E isso é muito interessante que eu vou falar agora. De 2013 ao momento que eu vos falo, em 2021, eu nunca mais tive um problema respiratório. Depois que eu parei de contar essa história e que acabava se materializando e consegui correr, eu nunca mais tive um problema respiratório. São 8 anos de alguém que viveu os 22 primeiros anos da vida convivendo com isso mensalmente, bimestralmente. E o segundo ponto é o quanto eu me supervalorizava ou subestimava na prática da corrida e na atividade física. Sempre que eu não me planejava, sempre que eu não tinha bem preciso o que eu deveria fazer para chegar a uma meta, sempre que eu deixava determinado, eu dava um pouco menos. Eu parava antes, eu não dava o meu máximo. Era um instinto meu de proteção. Isso é natural do corpo, só que eu entendi que isso comigo era muito natural. Eu aprendi a não ir ao meu limite, ao meu máximo. Eu aprendi que era hora de dar uma relaxada, um refresh. Eu aprendi ao longo da minha vida por situações que eu vivi. Então eu sempre tinha uma tendência a não querer sentir dor. A dor no sentido de mudança, de transformação, de não querer sentir desconforto. E se eu não tinha planejado, eu sempre me sabotava, eu sempre me subestimava, eu sempre me parava um pouco antes. E olha que eu percebi, toda vez que eu tinha determinado, escrito o que eu precisava fazer para chegar numa meta, mas eu tinha a clareza da meta e tinha bem escrito o que eu precisava fazer no passo a passo, eu conseguia ir ao limite que eu precisava chegar, sem me supervalorizar. Então, foi um grande aprendizado. Eu entendi na corrida que na minha vida também era assim. Em quantas vezes eu não determinava, eu não escrevia, eu não me planejava dizendo o que eu precisava fazer para chegar àquela meta, eu sempre me subvalorizava. E eu não tinha os resultados que eu queria e eu ficava pelo caminho. Esse aprendizado que eu trouxe da corrida, eu entendi a avaliar com precisão. Colocar o que eu quero, determinar o passo a passo, fazer, ir até o meu máximo e ver o que deu certo e mudando o que deu errado. Mas se eu não tivesse essa percepção correndo, que eu sim me subestimava quando eu não colocava precisamente o que eu precisava fazer, quando eu não me organizava e não me planejava, o resultado não saía. E entender muito mais de mim, que tinha grandes desafios em ter planejamento e organização, me fez trabalhar essa vertente para ter os resultados que eu queria. Olha como a corrida, olha como o fato de eu correr e observar tudo que acontecia e se desenrolava comigo, me fez desenvolver uma autoavaliação precisa de cada situação, de não subestimar ou superestimar, de não fazer um bicho de 7 cabeças em coisas simples, e fez com que eu tivesse cada vez mais aumentasse a minha performance. E você, hoje, você tem uma avaliação precisa do seu dia a dia? Você tem uma avaliação precisa dos seus desafios? Hoje, você não faz o que verdadeiramente quer, porque você não avalia o que de fato precisa fazer? Ficam as perguntas aqui. E talvez, e digo mais, com certeza, na prática de atividade física, na corrida, você pode ter inúmeras respostas, como eu tive ao longo da minha vida. Então, autoavaliação precisa, essa é a nossa segunda competência, e amanhã a gente vai para a nossa terceira competência, nessa jornada de 18 dias. Fica com Deus e até a próxima.